gente, essa é a caixa que nós vamos fazer hoje, tá? A gente vai colocar doce em toda a tampa, mas eu quero trazer para vocês também essas técnicas de pintura que eu fiz e aplicação de tecido, porque eu acho que são técnicas que agregam muito no nosso trabalho, principalmente se a gente for decorar uma caixa, né, como essa. Então aqui, assim, não tem mistério, tá? O que eu fiz foi pintar essa caixa, tá? Por dentro e por fora. Eu fiz bem colorida, porque vai ser uma caixa para criança. Então aqui eu pintei de verde o fundo, dentro de azul. E eu vou fazer a aplicação de todos esses materiais com vocês. Eu já fiz todos os lados e deixei um lado pra gente fazer junto. Então a primeira parte que eu quero ensinar pra vocês é a aplicação do tecido, né? É um retalho que eu tinha aqui. Minha mãe trabalha com costura criativa, então sempre tem uns retalhos de tecido e eu achei esse aqui perfeito para esse tema. Vou utilizar uma tesoura bem afiada, tá? E eu vou cortar um pouco além do tamanho que eu vou querer, tá? Porque depois que a gente passa a cola, a gente finaliza o acabamento com a tesoura, tá? Uma tesoura de picote específica para tecido. Mas se não tiver, pode ser essa mesma tesoura depois também. Então, ó, eu selecionei aqui o tecido que eu vou usar, que vai ser esse aqui, e eu vou utilizar uma cola branca. Essa cola para artesanato da Guiarte é perfeita para esse trabalho. Faço uma camada bem generosa. Eu faço a mesma coisa no verso. Então, olha só, a gente tem um tecido já todo coberto de cola, tá? Tanto na frente como no verso. E aí eu faço o seguinte, eu vou deixar secando em cima de um cortador. E aí depois que secar, ela vai ficar bem dura. Olha só, ela fica bem rígida. É o ponto certinho pra gente poder aplicar na nossa caixa, tá? Então aqui, ó, eu utilizei uma tesoura de picote para tecido. Caso vocês não tenham, é só cortar reto mesmo. Depois que a cola seca e fica tudo bem duro, é facilzinho de cortar com a tesoura e é bom que também não desfia, tá? Aqui é o seguinte, eu já fiz esses lados, tá? Eu botei um pouquinho mais pra fora aqui também, ó. Então aqui desse lado, já tem um aqui nesse canto, eu vou botar esse aqui mais pra cá, tá? Desse jeitinho assim, ó. Eu quero uma coisa bem divertida. E a mesma cola que eu utilizei, eu vou colocar esse tecido aqui na caixa, tá? Então passa de uma forma bem generosa, tá? Pra poder fixar bem, principalmente nas bordas. Ó, passa bastante. E aí, como ela já tá engomada, né, praticamente, ela não vai desfiar. Então, é perfeito pra gente fazer isso. Então, ó, eu vou fazer desse jeito aqui, tá? Deixa eu limpar a minha mão. E aí, a gente pode utilizar uma esteca, tá? Pra poder apertar e tirar caso haja algum excesso de cola. Então, ó, a gente passa bem de leve, tá? Não precisa fazer muita força, é realmente bem sutil. Se você não tem tantas habilidades como com MDF, como eu também não tenho, essa técnica é muito legal de colocar tecido, fazer respingo de tinta, aplicação de stencil. Eu utilizei esponja, ó, para fazer esses efeitos, então é realmente são técnicas muito versáteis para quem não é especialista em MDF como eu. Então, ó, apliquei aqui e ela fica perfeita, gente, olha só. Faz em todos os lados, tá? E agora a gente vai fazer os detalhes do respingo de tinta, ó, que são esses detalhes aqui, amarelo, azul. Esse aqui bem fininho, tá vendo? Laranja, fica muito legal. E aí é o seguinte, eu vou começar com a tinta acrílica fosca azul, tá? Essa aqui se chama Azul Magia. Eu coloquei aqui na minha bandeja de isopor e coloquei aqui também a mesma quantidade de água, tá? A gente vai deixar essa tinta bem diluída. É o segredo para essa técnica, né, de respingos. Então, ó, eu deixo ela bem fluida. Eu acho até que pode colocar um pouco mais de água para ela ficar realmente bem aguada. Ó, coloco mais um pouquinho. Mistura bem, tá? Para ela ficar bem homogênea. E aí, gente, essa parte é uma delícia. E é importante você fazer em uma área protegida, tá? Para não sujar a bancada, parede. Realmente precisa, porque é uma técnica que pode fazer uma certa sujeira. É bom fazer numa área externa, né? Eu amo essa técnica. E aí, olha só. A gente passa aqui bem encharcado no pincel. Você vai apoiar seu dedo aqui e vai bater o pincel
ó, no dedo. Então, olha só como já vai ficando com uma técnica muito legal, ó. E aí, pra ficar tudo com uma cara bem respingado, você vai utilizar um canudo, tá? Eu tô utilizando um canudo sustentável, né, de inox, mas pode ser qualquer canudo. E você vai assoprar, literalmente, ó. E aí, gente, olha só como fica incrível essa técnica. Você pode deixar essas bolinhas aqui também, não tem problema. Olha como fica super legal. E como o tecido aqui já tá impermeabilizado com cola, ele não mancha. Então, ó, caiu um respingo aqui azul, não tem problema. Eu quero assim mesmo, né? Ele já tá com cola protegida, então não vai manchar o nosso tecido, ó. Aqui também eu deixei a tinta. Então, gente, olha que bacana. E aí, para outra técnica, eu vou utilizar uma tinta laranja, tá? Essa aqui se chama laranja Dubai, é um laranja mais neon, né? São as cores que eu escolhi para essa caixa. Eu vou colocar um pinguinho aqui também na minha bandeja e fazer a mesma coisa, diluir com um pouco de água. E aí você mistura bem, utilizar uma escova de dente que eu deixei somente para isso, né? Logicamente. Você vai misturar bem essa tinta. E aí, ó, quando ela já estiver bem homogênea, você deixa ela bem em excesso aqui na escova. A mesma coisa, gente. Onde você estiver fazendo, proteja o ambiente, tá? Pra não fazer sujeira. Eu vou deixar aqui em pé, porque pra facilitar, né, a visualização e pra também não fazer muita sujeira. Eu vou com uma escova desse jeito aqui, tá? Deitada na minha mão. E eu vou utilizar o meu dedão nesse movimento aqui, pra poder espirrar a tinta na caixa, ó. Olha só, que incrível que fica. São duas técnicas, assim, bem simples para quem não tem tanta habilidade, mas que fica realmente um resultado incrível. E aí eu vou fazer também aqui, tá? Que eu deixei um pedacinho para fazer com vocês, ó. Olha só, que graça que fica. Para fazer a parte do stencil, tá? Nesse lado aqui tá molhado ainda, então eu vou fazer nesse cantinho que eu deixei para vocês. Então, ó, tô utilizando esse stencil aqui, é um stencil para confeitaria da marca Meu Stencil. E tem todas essas frutas aqui para poder fazer essa caixa, né, que eu vou fazer com vocês desse tema de chicletes e balas com frutas. Então, ó, eu vou fazer a fatia aqui, que eu acho que é o meu stencil favorito dessa coleção. E aí o segredo para poder fazer a aplicação de stencil no MDF, né, lembrando que esse é um stencil para confeitaria, tá? É um stencil que eu uso nos meus doces cenográficos e também funciona para MDF, mas também tem outros tipos de stencil, é porque realmente eu gosto muito desse, é muito delicado. Então, ó, coloquei a tinta branca aqui, tá? A tinta branca da Gliart. Num papelão, eu tiro bem o excesso numa esponja, que eu deixo reservada para fazer esse tipo de trabalho. Eu vou posicionar o stencil aonde eu quero, vou botar o laranja bem aqui, ó. Posiciono meus dedos aqui para segurar bem e dou batidinhas, tá? Eu tiro bem o excesso antes para poder ficar realmente bem delicado. Eu não quero uma marcação muito forte do branco, tá? Eu quero como se fosse um carimbo. Então eu faço desse jeito para ficar bem sutil, bem suave, ó. Fiz assim e tiro. Olha que coisa mais linda que fica, gente. E aí você vai fazer em todos os lados da sua caixa, ó. E agora começa a parte boa, que é fazer todos esses doces pra gente decorar a tampa da nossa caixa, tá? Então é o seguinte, antes de começar, eu quero falar sobre a questão das cores. É uma coisa que eu ensino muito em todos os cursos que eu tenho, porque realmente é uma dúvida de muita gente. Então, olha só, as cores que eu usei para todo esse processo aqui de criação desses doces são essas 5 cores, basicamente, tá? O amarelo e o laranja, né, eu já mostrei pra vocês. Foram as mesmas tintas que eu usei no MDF, tá? É a tinta acrílica fosca. Esse aqui é o amarelo ouro e esse é o laranja Dubai. São as cores que eu uso para atingir a massa de biscuit, tá? Então o amarelo e o laranja não tem mistério. Utilizei essas cores aqui. O azul, a mesma coisa. Utilizei essa tinta acrílica fosca que a gente já falou, o azul magia.
O rosa é um rosa tradicional que eu comprei pronto, só coloquei um pouquinho de vermelho para ele ficar com mais cara de chiclete, tá? Então é um rosa normal, só adicionar um pouquinho de vermelho e ele fica assim. E o verde é o que tem um mais segredinho, que é um verde normal, tá? Eu tingi a massa de biscuit com um verde normal, esse aqui é o verde floresta, e eu adicionei a mesma quantidade desse amarelo que eu tingi. Então é um verde tradicional com amarelo, e aí ele fica esse verde limão. Para vocês terem ideia do que eu tô falando, olha só, eu trouxe essas duas referências. Esse é um verde tradicional e esse é um verde limão, que eu incluí amarelo. Então, ó, faz muita diferença na questão dos doces, né? Saber tingir a cor certa. Então, gente, vamos começar a fazer essas 3 balinhas aqui, tá? Eu vou começar por essas redondinhas bem famosas. As cores eu já falei anteriormente, são essas cores que eu preparei com a tinta. E para fazer essas 2 cores que eu vou utilizar na caixa, basta incluir branco, tá? Diluir essas 2 cores com branco. Para fazer essas balinhas eu vou utilizar 2,3 gramas de massa, tá? Eu já pesei aqui. E para fazer essas balinhas aqui, eu vou utilizar 0,7. Eu já vou até pesar, tá? Pra gente poder já deixar separado e ganhar tempo, ó. 0,7, tá? É a medida que eu quero. Então já vou deixar reservado. A gente começa a fazer a redondinha, né? São 2 balas muito simples de fazer. É só pesar e ir fazendo a sua produção, ó. A gente sova bem, deixa ela bem redondinha. E aí você vai dar uma achatada, tá? Com o lado mais gordinho da mão para não ficar com marca de digital. Ó, você vai deixar ela bem redondinha assim. E depois você vai dando uma leve afinada nas bordas, tá? Para ela não ficar extremamente redonda como se fosse uma pizza. Não é assim que eu quero que ela fique assim, ó. Mais achatada aqui nas bordas mesmo, tá? Para ficar bem real. Então, ó, a gente faz desse jeito, vai deixar secar na espuma e depois que secar, ela fica desse jeito aqui, bem realista. E para fazer essas outras balinhas aqui, né, eu já pesei 0,7 gramas. Também é bem simples, ó, a gente vai fazer uma bolinha, a gente faz um rolinho e olha só, ela praticamente já está no formato. A única coisa que eu faço é dar uma leve circulada aqui em volta, na parte das extremidades, para ela ficar mais redonda, ó. Faço com o dedo mesmo, olha só, e ela já fica extremamente real. Olha que bacana. 2 balinhas bem simples e práticas de fazer sem a utilização de molde. Olha que legal. Então, ó, para fazer esses chicletes cenográficos não tem segredo algum. A única coisa que eu sempre falo, né, sobre a questão da cor. Esse aqui é um rosa comprado tradicional, né, já vem tingido. E esse aqui eu incluí um pouquinho de vermelho. Então, ó, eu acho que dá um realismo bem interessante, né, quando a gente coloca um pouquinho de vermelho no rosa. Então, a minha massa tá pronta, tá? Eu já sovei. Eu vou abrir ela com mais ou menos meio centímetro, tá? Não precisa ser muito fina e também não muito grossa. E aí você vai precisar de uma ferramenta que seja bem reta aqui. Pode ser uma faca, uma espátula, uma esteca, né? Eu tô utilizando essa colher aqui, medidora, porque ela tem essa parte aqui bem certinha, né? Bem reta. Então, ó, a gente afunda aqui na nossa massa, tá? Afunda bem para poder marcar. Você tira e aí você vai cortar esse tamanho aqui, mais ou menos 2 por 4 centímetros, tá? Que é o tamanho de um chiclete mesmo, realista, né? Então é sempre bom a gente ter essas referências. Então, ó, eu já faço de cabeça, porque eu faço muito chiclete para pote. Então, ó, a gente já dá uma reforçada nele, ajeita todas essas rebarbas, tá? Pra ficar bem direitinho. E aí você pode reforçar essas marcações aqui com um pincel modelador, ó. Você vai ajeitar aqui em volta, ó, desse jeito, e a mesma coisa do lado de cá, ó. E aí a mesma coisa, a gente deixa tudo secando na espuma para depois a gente finalizar, né, a montagem da nossa caixa. E aí, aproveitando, né, o mesmo rosa que eu usei no chiclete, eu vou fazer esses menorzinhos quadrados aqui com gostinho de infância, né, meus preferidos. Então, ó, eu vou abrir com uma espessura mais ou menos de 2 milímetros, tá? Eu vou deixá-la aqui. E aí, a gente vai passar creme e a gente vai utilizar um cortador quadrado. Esse aqui, no caso, é um ejetor.
tá? E ele precisa ter mais ou menos 1 centímetro, tá? É a medida ideal. E para dar esse efeito, eu preciso de um plástico, tá? Esse plástico é o mesmo plástico que vem embalado a nossa massa de biscuit, né? Então depois que acaba, ou então o excesso que tiver de plástico, você guarda para poder fazer, né, diversos outros modelos que a gente pode fazer também com essa técnica. Então, ó, um ejetor quadrado, um plástico, a massa rosa, que é a mesma que eu usei para o chiclete, e a gente vai cortar desse jeito, ó. Por que eu uso plástico? Para dar uma leve arredondada, tá? Eu não quero ele totalmente reto, esse chiclete não é assim. Então eu preciso do plástico para já dar esse formato arredondado, bem realista. Então, ó, eu tiro o plástico, alguns já ficam até aqui, ó. Facilita muito a vida essa técnica. Aí a mesma coisa, você tira esses. E, gente, o único trabalho que você vai ter aqui é você reforçar essas 4 bordas assim, ó. Reforçar no sentido de trazer pra dentro, né? Pra deixar ela mais certinha, ó. Com as bordas, né? As quinas um pouco mais arredondadas. Então, olha só, trabalho nenhum, né? É super gostoso de fazer isso. E eu confesso que esses são os meus preferidos. Olha só que cores lindas que a gente faz para poder decorar a nossa caixa. Olha que legal. E para fazer essa balinha aqui bem famosa ultimamente, né, que são aqueles tubinhos de bala, é a mesma coisa, gente, não tem mistério. Olha só, as cores que eu utilizei, né, o amarelo, o laranja, o verde e o rosa, são as cores que eu vou utilizar em todos os doces dessa caixa. E para fazer essa técnica aqui, eu já ensinei num vídeo anterior da casinha de biscoito chamado Ginger House. Você vai lá nesse vídeo e acompanha como faz essa técnica, né? É só incluir mais cores, mas a técnica já foi ensinada anteriormente. Vai lá. E agora a gente chega nessa fase aqui das frutas, que eu amo esses chicletes, eu acho eles muito bonitos e combinam muito, né, com essa temática de fruta da nossa caixa. Então aqui eu tô utilizando uma bolinha de isopor de 20 milímetros, tá? É a mesma bolinha que eu vou utilizar para os 3. E olha só, para fazer essa técnica, eu vou abrir essa massa, tá? De uma maneira bem aleatória. E eu vou colocar a bolinha de isopor aqui no centro, ó. E a gente vai trazer a massa de biscuit para cima. Eu não passei cola, tá? Não fiz absolutamente nada. Eu faço assim direto, porque realmente eu acho muito prático, ó. Então eu vou trazendo essa massa para cima, como se fosse um ovo de Páscoa, ó. A gente vai trazendo essa massa, tá? E vai tirar o excesso aqui em cima, ó. Quando a gente chegar aqui no topo, a gente dá uma rasgada. Então a gente junta toda a massa que tirou, né? Para não ficar aparente a bolinha de isopor, ó. A gente vai enrolar essa massa como se fosse um brigadeiro. E aí depois que a bolinha fica pronta, eu vou dar só uma leve alongada, tá? Porque essa bala, ela não é totalmente redonda. Ela é mais ou menos ovalada, tá? Então, ó, a gente vai dar só uma suavizada aqui no redondo, né? Pra deixar ela um pouco mais comprida, ó. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai segurar nessas duas extremidades aqui e a gente vai fazer a marcação, porque como vocês podem ver, ó, essa balinha, né, esse chiclete, ele é todo marcado, né? Ele tem uma textura bem interessante. Então eu vou fazer o seguinte, eu seguro desse jeito, tá? Como se fosse realmente um ovinho, ó. E eu vou com a esteca seguindo onde tá meu dedo, né? A gente precisa seguir esse padrão pra gente não se perder na questão da extremidade, ó. Saber que essas pontas aqui é onde ele tem que se encontrar, ó. Desse jeito, tá vendo? Então a gente vai fazendo isso de forma bem aleatória. Se você achar que ficou um pouco mais de espaço, depois você volta aqui, ó, e faz de novo, tá? Desse jeito, ó. E aí você vai fazendo por toda a circunferência, dando essa textura mesmo, como se fosse esse chiclete, né, de limão. E aí, olha só, como a gente marcou aqui o nosso dedo, ó, ele fica o encontro aqui certinho. Aí você pode reforçar, né, se for necessário, se você achar necessário. Eu aqui até cortei, tá vendo, uma das extremidades, porque eu quero deixar ele bem reto na caixa. Então, ó, é isso, gente. Olha que fofo que fica. Pra fazer essa balinha aqui, esse chiclete laranja, é a mesma coisa que eu mostrei anteriormente do amarelo. A gente vai encapar a bolinha de isopor, tá? Como se fosse um ovo de Páscoa, tira o excesso, empurra essa massa aqui, tá? Pra não fazer bolha, não criar ar.
tira o excesso e então a gente enrola como se fosse um brigadeiro. Feito isso, a gente precisa texturizar, né? Como eu falei pra vocês, esses chicletes são bem texturizados. Então, ó, esse tem aquelas marcações com a esteca que a gente fez. E esse aqui tem a marcação como se fossem os gominhos, né, da laranja. Então, para fazer essa técnica, eu tô utilizando uma textura, tá? Essa textura eu nem sei de onde é, tem muito tempo que eu tenho. E ela tem uma marcação, nada a ver com fruta, né? Uma marcação de tricô, eu acho, de textura de tecido. E aí quando a gente coloca ela aqui, ó, e a gente enrola a nossa laranja aqui, olha só, gente, como fica perfeito. Eu achei essa técnica totalmente por acaso aqui em casa. Eu fui testar as texturas e olha só, ela fica com uma textura muito real da laranja, ó. Olha só como fica incrível. Se você não quiser tão acentuado, você enrola novamente, né, como um brigadeiro. E olha só, fica muito incrível. Eu adorei essa técnica, fica muito legal. Testa aí, depois você me conta, hein? E aí, para fazer o chiclete de melancia, eu tô utilizando um verde limão, né? A gente já falou sobre as cores, então olha só a diferença. Eu trouxe aqui para vocês verem. Esse aqui é um verde comprado pronto, já tingido, tradicional. E esse aqui é o mesmo verde, só que eu incluí amarelo. Então, olha a diferença, né, da tonalidade de verde pra gente poder fazer esses chicletes. Então, ó, tenho aqui a massa verde-limão. A mesma coisa, gente, para encapar a bolinha de isopor. A única diferença é que eu vou utilizar a massa um pouquinho mais grossa, né? Eu quis fazer a melancia um pouquinho maior do que a laranja e o limão. Então, ó, eu vou abrir um pouquinho só mais grosso, tá? Essa massa, vou encapar a bolinha de isopor do mesmo jeito, tá? Tirei um pouco do excesso, ó. Enrolo como se fosse um brigadeiro novamente. E aí, para dar esse formato da melancia, que não é redondo, a gente precisa dar uma leve alongada, ó, desse jeito assim, tá? Ó, vai ficar mais ou menos nesse formato aqui. E aí a gente vai deixar secar exatamente assim, sem nenhuma textura. A gente vai fazer a finalização dessa melancia com pintura. Então você vai deixar secar assim, e agora a gente vai finalizar a pintura dessa melancia. Então, para fazer essa melancia, ó, a mesma coisa, a gente vai segurar com esse dedo aqui nas extremidades, tá? Pra gente poder saber, né, a continuação. Aqui eu tô utilizando a tinta acrílica fosca também, da Gliart Verde Floresta. E um pincel bem fininho, tá? Pra gente poder fazer essa finalização. E aí, quando a gente segura assim, a gente tem noção da reta que a gente vai traçar. Então, ó, eu vou traçar uma reta desse meu dedo aqui de baixo ao encontro do meu dedo de cima. Então é bem aleatório, ó. A gente vai fazendo risquinhos, pode ser nos dois sentidos, né, pra ficar bem legal. Ó, a gente vai trazer até o meu dedo de cima. Desse jeito assim, bem aleatório, gente. É muito livre isso. E eu adoro pintura assim, sem muita regra, né? Eu adoro essas pinturas que são bem orgânicas. Então, ó, a gente vai trazendo até o meu dedo indicador pra gente realmente saber, né, a reta que a gente traçou aqui. A gente dá uma girada e vai fazer a mesma coisa. A gente começa aqui, ó, e vai até o meu dedo polegar. Eu vou repetir agora o processo com vocês para realmente não ter erro, tá? Então, ó, vou trazendo de baixo para cima, tá? Fazendo risquinhos dessa forma. A tinta tá com um pouquinho só de água, tá? Não precisa ser muito diluída. E aí, ó, o que eu falei pra vocês, eu faço por toda a circunferência e depois nesses espaços aqui do meio eu preencho, tá? Ó, que nem eu fiz aqui, vou fazer aqui pra vocês verem que não tem segredo, ó. A gente começa de baixo, vai subindo aqui bem no meio e realmente fica bem juntinho, ó. Fica muito interessante essa pintura, ó. A gente vai subindo. E pra finalizar, né, o que eu falei com vocês, quando a gente posiciona o dedo, ó, a gente tem um guia. Então, ó, aqui ficou bem juntinho, aqui em cima nem tanto. Então a gente finaliza, ó, fazendo o encontro de todas as partes, ó, pra ficar realmente um acabamento bem perfeito, né, em todos os lados, né? Uma peça 3D precisa tomar cuidado, né, com esse acabamento. Então, ó, a gente dá uma preenchida aqui, desse jeito,
E a mesma coisa a gente faz aqui também. Dá uma preenchida para ficar tudo bem direitinho, ó. E olha só, que incrível que fica. Esses aqui, ó, eu falei pra vocês que eu cortei, né? Por isso que até que eu coloquei o isopor, né? Pra facilitar depois o corte. Esse aqui é a mesma coisa, eu não fui até o final porque eu vou cortar essa parte, né? Eu não quero deixar ele assim, ó, na caixa sambando, né? Então eu quero fazer uma superfície reta, pra ele de fato ficar bem firme na caixa. Então, ó, essa parte que eu não pintei, eu corto. Como tem o isopor, facilita, né, um pouco o corte, tá? Mas mesmo assim, muito cuidado, porque estilete é realmente um perigo, ó. Então depois que a gente corta, olha só como fica legal. E aí fica realmente apoiadinho, ó. Não precisei me preocupar, tá vendo, com aquela outra parte. Olha só, fica bem legal pra ficar apoiado, né, na caixa. A gente finalizou todos os nossos doces para decorar a tampa, mas antes eu quero mostrar para vocês esse detalhe que eu fiz, né, para identificar o nosso presente. Então eu fiz uma tag, né, como se fosse uma tag de papel, né, fiz tudo em biscuit. E essa tag é muito legal de fazer, porque eu utilizei essas letrinhas, né, que vende em diversos lugares. Ó, eu coloquei aqui o nome do Lucas, né, que é o dono desse presente. E aqui eu tô utilizando para prender essas letras elástico de cabelo, tá? Então, ó, eu deixo tudo bem firme assim, para ele não ficar correndo. O elástico de cabelo ajuda bastante. Então, abri a nossa massa branca, bem fina, tá? É bem fininha mesmo, bem delicada. E aí a gente coloca o nome aqui, né, espelhado, para poder dar leitura depois. A gente marca na massa, olha só. Fica super marcado, bem legal. E a gente vai cortar com a mesma régua que eu sempre mostro aqui. Uma régua de inox, né, que facilita demais a vida. Então, ó, corto. Aqui também é reto. E a única diferença é que aqui, depois você vai ajeitar, tá? Todas as rebarbas. Aqui eu fiz um formato de tag. Então, ó, você vai cortar um pouco envezado pra cá, como se fosse fazer um lápis, ó. Fiz um formato de um lápis e aqui a gente corta, né? Tira o bico do lápis, né? A ponta do lápis. Então, ó, a gente tem um formato de tag. Você vai ajeitando todos os lados, né? Pra ficar bem direitinho, bem acabado. Depois que secar, você coloca a tinta, né? Nessa parte onde tá o nome. E aqui, pra fazer o furo, basta você utilizar qualquer esteca de ponta. Ó, eu vou utilizar até essa aqui, é uma agulha de crochê. Então, ó, você coloca aqui o furo, empurra bem, ó, ele já gruda aqui na esteca. E a gente tem um furo bem delicado, bem perfeito, ó. Depois que você ajeitou toda a sua tag, né, tirou as rebarbas, ajeitou o furo, ficou tudo bem delicado, a gente vai fazer como se fosse essa dobra. Então, ó, dá uma leve afinada aqui nessa ponta, que é onde eu fiz o efeito. E eu vou dar uma dobrada, desse jeito assim, ó. Bem sutil. Ó, fica desse jeitinho. E pra dar esse efeito de que ele realmente deu uma dobrada, eu vou marcar, né, com uma esteca gravata. Eu vou marcar aqui, ó, bem aonde dobrou mesmo, ó. Que ele realmente fica parecendo que tá dobrado, ó. Então essa é uma tag super prática de fazer pra gente decorar, né, e nomear os nossos presentes. A ideia, gente, aqui da tampa é o seguinte: eu vou centralizar, né, essa balinha famosa em formato de tubo. Ela vai ficar centralizada na minha tampa. E desse lado aqui, eu vou colocar esses chicletes maiores, ó, que eu já cortei, tá? Então, por isso que eles ficam bem retinhos aqui. E desse lado aqui, eu vou colocar as outras coisas que eu fiz. Esse aqui é um detalhe legal também, né? Eu gosto sempre de dar bom exemplo. Então, para as crianças que comem muita bala, né? É uma caixa temática para bala e chiclete. Então, existe até uma bala em formato de escovinha. Então, eu modelei ela mesmo, assim, livre, né? Sem utilização de molde, é bem simples. E aí você vai decorar também na sua caixa. Então, ó, eu vou arrumar assim de um jeito bem aleatório, ó. E aqui, essas balinhas redondas, ó. Desse jeito assim. E aqui, eu vou colocar o nome, tá? O nome vai ficar preso desse jeito. Eu vou fazer um cordãozinho aqui,
e a gente vai posicionar assim. Então essa é a ideia, tá? E essas balinhas aqui, né, alongadas, a gente espalha por aqui. E essas quadradinhas a gente também vai espalhar por aqui. A ideia é essa. Mas eu não quero deixar todo esse verde da tampa à mostra, né? Eu quero fazer como se fosse aquele splash de tinta que a gente fez nas laterais, né? Que são esses aqui. Eu quero trazer também para a tampa. Então eu vou fazer esses splashes, né? Como se fosse de fato a fruta caindo e espalhando. Só que eu vou fazer com a massa branca, até para poder realmente destacar, né, esse colorido todo. Então eu vou fazer um splash desse lado aqui e outro desse lado aqui, tá? A gente vai cortar isso agora. E aí, para ter ideia, né, onde eu vou cortar, primeiro eu vou marcar aqui reto, né, porque vai ficar nessa parte aqui da caixa de baixo, onde vão os chicletes quadrados. Então, ó, eu vou marcar aqui para ter uma ideia, né, mais ou menos o espaço que eu tenho. E eu quero fazer como se fosse um splash. Então, ó, eu venho aqui assim de uma forma bem aleatória, ó, e desenho como eu quero, tá? Então, ó, deixa eu mostrar aqui mais de pertinho, tá vendo? Ficou a marcação aqui desse splash que eu quero fazer. Então, eu vou fazer um pra cá e outro pra cá. E aí eu corto com uma agulha, tá? Que aí fica bem prático de fazer, ó. Eu vou cortando com uma agulha desse jeito assim, ó. Eu tô utilizando uma tábua aqui de vidro, tá, gente? Então não arranha. Então tenham cuidado também com a superfície que vocês estão trabalhando, ó. Eu vou cortar assim e eu vou ajeitar, né? Logicamente precisa ajeitar todas essas partes aqui para ficar tudo bem direitinho. E para não ficar um vídeo muito longo, eu vou cortar o outro lado, ajeitar também e a gente começa a montagem da nossa caixa. Então, gente, olha só, pode parecer estranho, mas pode confiar que vai dar tudo certo. Olha só, já colei essa parte aqui, tá? Cola instantânea aqui, cola branca aqui, porque esse aqui está duro e esse aqui está úmido. Então, eu usei cola instantânea nesse central e a cola branca nesse. Então, ó, a mesma coisa. Vou passar cola branca, tá? Em toda esse splash branco. Então, ó, passa de forma bem generosa. Eu gosto de passar a cola instantânea nessas partes úmidas, principalmente onde tem emenda, né? Então, assim, nessa parte aqui, ó, eu gosto de colocar a cola instantânea. Então, eu vou fazer isso, tá? Ó, nessa parte da quina, eu vou colocar umas gotinhas de cola instantânea para poder garantir a fixação, tá? A cola instantânea que eu tô usando. E aí, gente, é só aplicar correr pro abraço. Olha que coisa mais fofa que vai ficar essa peça. Que criança não ia adorar, né? Então, ó, você vai apertar bem, tá? Pressionar nessa parte aqui. Então, pode até utilizar o pincel modelador, ó. Deixar tudo bem justinho aqui na parte do canudo, né? Desse tubinho. Então, ó, empurra bem. E aí, com o dedo e um pouco de creme, ó, você vai ajustando ainda mais, para poder realmente deixar tudo bem justo, bem colado, bem firme, ó. E aí essas partes aqui das gotas, né, você pode ir também dando uma afinada. Nessas partes de dentro, ó, eu gosto de empurrar. Também pode ser com o pincel, ó, desse jeito. E nas partes mais gordinhas para fora, eu gosto de puxar, para realmente ficar bem firme e bem sutil, né, para não ficar uma coisa muito reta. Então, ó, essa parte aqui empurra e essa parte aqui traz pra fora. A mesma coisa aqui, ó, empurra um pouquinho e puxa pra fora essas aqui. Porque aí realmente fica um relevo bem suave, bem delicado. Então, olha só, essa é a ideia, tá? Ainda não colei, posicionei tudo pra ver como eu queria. Essas balinhas aqui alongadas, elas vão desse lado aqui, tá? Salpicadas. E os quadradinhos de chiclete vão desse lado aqui. E aí, olha só, fiz a tag, tá? Coloquei um cordãozinho de biscuit mesmo, uma cobrinha bem fininha. Eu vou colocar com a cola branca, tá? Porque aqui embaixo ainda tá úmido. Então, eu vou aproveitar. Então, ó, eu vou posicionar a tag aqui, tá? Desse ladinho assim. Porque eu quero ela realmente bem suave, né? Nessa parte branca. Aí, ó, eu dou uma firmeza aqui. E nessa parte do fio, eu vou dar uma leve enrolada, tá? Porque eu não quero ele muito certinho, ó. Eu vou enrolar ele um pouco aqui,
Pra ficar de fato assim, parecendo que tá enrolado, ó. E vou deixar ele aqui. Como tá úmido, eu vou botar só um pinguinho de cola, tá? Porque a gente ainda vai colar os quadradinhos aqui. Então não se preocupa, porque ainda vou colocar mais cola, tá? Até pra poder dar uma finalização, ó. E aí essa parte aqui da tag, a mesma coisa. A gente vai dar uma voltinha nela, ó. E eu vou posicionar aqui também. Então, assim, nessa parte branca, eu vou passar cola nela toda, tá? Pra poder fixar todos os elementos e pra poder, de fato, dar um brilho. Então, não se preocupe, né, com esse excesso de cola que ficou aqui no cordãozinho, porque é assim mesmo. Eu vou utilizar um pincel bem limpinho, que eu deixo só pra cola, e vou espalhar essa cola em todo esse splash branco, tá? Por cima da tag eu não quero, mas em cima do fio não tem problema, porque é bom até que dá mais firmeza, né? Uma peça para criança, então precisa estar tudo bem firme, ó. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. E aí a gente posiciona, né, os nossos doces que vão na parte branca. Eu vou botar assim bem juntinho, ó. Aqui eu vou utilizar a cola branca, tá? Porque tem isopor, então isopor e cola instantânea não combinam, tá? Eu vou utilizar assim, desse jeito, ó. E depois a gente finaliza, tá? Depois que tiver tudo bem colado, a gente dá o brilho nesses chicletes aqui, porque eles têm um certo brilho. Então, ó, já ficou tudo bem firme. E aí a gente aproveita aqui e vai colocando os chicletinhos quadrados.